Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Reis, capítulo 7. Para construir seu palácio, Salomão levou 13 anos até seu completo acabamento. Construiu a casa da floresta do Líbano, com 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com pranchões de cedro sobre as colunas. Ela era revestida de cedro na parte superior até os pranchões que estavam sobre as colunas. 45 ao todo, ou seja, 15 para cada fileira. Havia 3 fileiras de janelas com grades, umas frente às outras, 3 vezes. Todas as aberturas com montantes tinham um enquadramento quadrado, uma frente à outra 3 vezes. Fez o vestíbulo de colunas com 50 côvados de comprimento e 30 de largura. Na frente, um vestíbulo de colunas com pórtico na frente. Fez o pórtico do trono, onde ele administrava a justiça, chamado pórtico do julgamento. Era revestido de cedro, com uma extremidade à outra do pavimento. Sua morada particular no outro pátio, atrás do pórtico, era construída da mesma forma. Salomão fez também uma casa semelhante a esse pórtico para a filha do faraó, que ele tinha desposado. Todos os edifícios eram feitos de pedras escolhidas, talhadas sob medida, serradas por dentro e por fora, desde os fundamentos até a madeira das cornijas e no interior até o grande pátio. Eles tinham nos alicerces pedras selecionadas, enormes blocos de 10 e de 8 côvados, e em cima pedras escolhidas, talhadas sob medida, e madeira de cedro. O grande pátio era cercado por 3 fileiras de pedra talhada e por uma fileira de tábuas de cedro. Assim também eram feitos o pátio interno do templo de Yahvé e o pórtico do templo. Salomão mandou chamar Irã de Tiro, filho de uma viúva da tribo de Neftali, e cujo pai era natural de Tiro e trabalhava em bronze. Era dotado de grande habilidade, talento e inteligência para executar qualquer trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Talhou as 2 colunas de bronze. A altura de uma era de 18 côvados e sua circunferência media-se com um fio de 12 côvados. Assim também era a segunda coluna. Fez 2 capitéis de bronze fundido, colocando-os no topo das colunas. Um capitel tinha 5 côvados de altura e a altura do outro era a mesma. Fez redes em forma de redes, festões em forma de correntinhas para os capitéis. No topo das colunas, 7 para um capitel, 7 para o outro. Fez as romãs. Havia 2 fileiras de romãs em torno de cada rede, 400 ao todo, aplicadas no centro que ficava por detrás das redes. Havia 200 romãs em torno de um capitel e o mesmo número em torno do outro. Os capitéis que encimavam as colunas eram em forma de lótus. Ergueu as colunas diante do pórtico do santuário, ergueu a coluna do lado direito, a qual deu o nome de Jaquim. Ergueu a coluna da esquerda e chamou-a Boaz. Os capitéis que encimavam as colunas eram em forma de lótus. Assim ficou pronto o serviço das colunas. Fez um mar de metal fundido, com 10 côvados de diâmetro. Era redondo, tinha 5 côvados de altura. Sua circunferência media-se com um fio de 30 côvados. Havia, por baixo da borda, coloquíntidas em todo o redor. Rodeavam o mar pelo espaço de 10 por côvado, dispostas em 2 fileiras e fundidas numa só peça com o mar. Este repousava sobre 12 touros, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar se elevava sobre eles
e a parte posterior dos seus corpos estava voltada para o interior. Sua espessura era de 1 palmo e sua borda tinha a mesma forma que a borda de uma taça, como uma flor de lótus. Sua capacidade era de 2.000 batos. Este mar é a bacia de bronze, onde o sumo sacerdote, se lavavam antes de entrar no santo lugar ou no santo dos santos. Aqui tem medida, ele tem forma, ele tem tamanho. No tabernáculo, ele não tinha forma, não tinha tamanho, apenas era especificada a bacia, representando que tudo, esse mar agora, ele é abrangente, por um lado, mas o mar do tabernáculo, ele abrangia o mundo todo. Olha, esse mar irá lavar a humanidade. Todos aqueles que acreditarem em Jesus como único Filho de Deus, Salvador, esse mar irá salvá-los. Aqui tem medida. Essa medida agora é limitada para todos aqueles que tão somente aceitam Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Fez as 10 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 côvados de largura e 3 côvados de altura. Eis como eram feitas. Tinham molduras que estavam entre as travessas. Sobre as molduras que estavam entre as travessas havia leões, touros e querubins. E sobre as travessas havia um suporte. Debaixo dos leões e dos touros havia volutas em pingentes. Cada base tinha 4 rodas de bronze e eixos também de bronze. Seus 4 pés tinham suportes por baixo da bacia, e esses suportes eram fundidos, cada um sobre a outra face das volutas. Seu encaixe, a partir do cruzamento dos suportes até o alto, tinha um côvado. Seu encaixe era redondo, em forma de suporte de vaso. Tinha um côvado e meio e sobre o encaixe também havia esculturas, mas as travessas eram quadrangulares e não redondas. As 4 rodas estavam sobre os painéis. Os eixos das rodas estavam no pedestal. A altura das rodas era de 1 côvado e meio. A forma das rodas era a mesma da de uma roda de carro. Eixos, aros, raios e cubos, tudo era fundido. Havia 4 suportes nos 4 ângulos de cada base. A base e seus suportes formavam uma só peça. Na parte superior da base havia um suporte de meio côvado de altura de ferro circular. No topo da base havia esteios. Os painéis formavam uma só peça com a base. Sobre os painéis das travessas e sobre as molduras, mandou gravar querubins, leões e palmas, segundo o vazio deixado, e volutas ao redor. Assim fez as 10 bases, todas fundidas da mesma madeira e do mesmo tamanho, a mesma forma para todas. Fez 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada bacia tinha 4 côvados e repousava sobre uma das 10 bases. Dispôs as bases, colocando 5 perto do lado direito do templo e 5 perto do lado esquerdo do templo. Quanto ao mar, colocaram-o do lado direito do templo a sudeste. O leão representa a autoridade, o touro representa a força, e os querubins representam os adoradores, a adoração a Deus. Salomão também era um tipo de profeta. Ele profetizou: olha, o leão da tribo de Judá, a força do touro e também os querubins que Deus mandou. O mais importante é o leão da tribo de Judá. Já disse que Jesus era descendente de Judá. A bandeira de Judá, quando eles saíram do Egito, havia o quê? A figura de um leão. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Irã fez as bacias, as pás e as bacias para aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo de Yahvé, 2 colunas, os 2 rolos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 rolos dos capitéis que estavam no alto das colunas,
as 400 romãs para as 2 redes. As romãs de cada rede estavam em 2 fileiras para cobrir os 2 rolos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 10 bases e as 10 bacias sobre as bases, o mar único e os 12 touros debaixo do mar, as bacias, as pás, as bacias para aspersão. Todos esses objetos que Irã fez para o rei Salomão, para o templo de Yahvé, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão que o rei os fundiu em terra argilosa, entre Sucote e Sartã. Salomão depositou todos os objetos. Por causa de sua enorme quantidade, não se calculou o peso do bronze. Salomão fez todos os objetos destinados ao templo de Yahvé, o altar de ouro e a mesa sobre a qual estavam os pães da oblação de ouro, os candelabros de ouro puríssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Debir, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as bacias, as facas, as bacias para aspersão, as taças e os incensórios de ouro puríssimo, os apoios para as portas da câmara interior, é o Santo dos Santos, e do recal em ouro. Assim ficou terminada toda a obra que o rei Salomão executou para o templo de Yahvé. E Salomão mandou trazer o que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e colocou-os no tesouro do templo de Yahvé. Tudo que Salomão fez para Deus, para o templo de Deus, foi com amor e dedicação. E Deus se agradou da sinceridade do coração de Salomão. E assim nós temos que ser, sinceros de coração para com Deus. Se agirmos errado, vamos reconhecer o nosso erro, pedir perdão para Deus. E se agirmos certos, nada fizemos além da nossa obrigação. Capítulo 8. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes de família dos israelitas diante do rei Salomão, para trasladar da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Yahvé. Todos os homens de Israel reuniram-se junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes carregaram a arca. Eles transportaram a arca de Yahvé e a tenda da reunião com todos os objetos sagrados que nela estavam. Os sacerdotes e os levitas as transportaram. O rei Salomão e todo Israel com ele, e toda a comunidade de Israel reunida junto dele, sacrificaram diante da arca ovelhas e bois em quantidade tal que não se podia contar nem calcular. Os sacerdotes conduziram a arca da aliança de Yahvé ao seu lugar, ao debir do templo, a saber, ao Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, abrigando a arca e seus varais. Estes eram tão compridos que o santo, diante de Debir, se podia ver sua extremidade, mas não se podiam ver de fora. Aí eles ficaram até hoje. Na arca nada havia, exceto as 2 tábuas de pedra que Moisés, no Horebe, aí tinha colocado, quando Yahvé concluiu a aliança com os israelitas, quando saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo de Yahvé, e os sacerdotes não puderam continuar sua função por causa da nuvem. A glória de Yahvé enchia o templo de Yahvé. Então disse Salomão: Yahvé decidiu habitar a nuvem escura. Sim, eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Depois o rei se voltou e abençoou toda a assembleia de Israel, e toda ela mantinha-se de pé. Ele disse: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera a meu pai Davi, dizendo: Desde o dia em que fiz sair meu povo Israel do Egito, não escolhi uma cidade,
dentre todas as tribos de Israel, para nela se construir uma casa onde estaria meu nome. Mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve a intenção de construir uma casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel. Mas Yahvé disse a meu pai Davi: planejaste edificar uma casa para meu nome e fizeste bem. Contudo, não serás tu quem edificará esta casa, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para meu nome. Yahvé realizou a palavra que dissera. Sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel, como prometera Yahvé. Construí a casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual se acha a aliança que Yahvé concluiu com nossos pais quando os fez sair da terra do Egito. Neste relato, somente as tábuas da lei estavam dentro da arca. O que aconteceu com o maná e com a vara de Arão? Não se sabe, não está relatado. Em algum lugar se perdeu, talvez roubaram. O fato é que não consta o maná e a vara de Arão na arca. Em seguida, Salomão postou-se diante do altar de Yahvé, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, lá em cima nos céus, nem cá embaixo sobre a terra. A ti que és fiel à aliança e conservas a benevolência para com teus servos, quando caminham de todo o coração diante de ti. Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havias feito, e o que disseste com tua boca, executaste hoje com tua mão. E agora, Yahvé, Deus de Israel, mantém ao teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao dizer: jamais te faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que seus filhos atendam ao seu procedimento e caminhem diante de mim, como tu mesmo procedeste diante de mim. Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita nesta terra, se os céus e os céus dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que construí. Se atento à prece e à súplica de teu servo, Yahvé, meu Deus, escuta o clamor e a prece que teu servo faz hoje diante de ti. Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: meu nome estará lá. Ouve a prece que teu servo fará neste lugar. Escuta as súplicas de teu servo e de teu povo Israel quando orarem neste lugar. Escuta do lugar onde resides no céu, escuta e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento imprecatório e o mandar jurar ante teu altar neste templo, escuta no céu e age. Julga teus servos, declara culpado o mal, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta, e declara justo o inocente, tratando-o segundo sua justiça. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo, por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze-o à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, se eles rezarem neste lugar, louvarem teu nome e se arrependerem de seu pecado, por os teres afligido, escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e de teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com a chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a mela e a ferrugem, quando sobrevierem os gafanhotos ou os pulgões,
quando o inimigo deste povo cercar suas portas no país, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, seja qual for a oração ou a súplica de qualquer um ou de todo Israel, teu povo, desde que experimente o remorso de consciência e se erguer as mãos para este templo, escuta no céu onde moras, perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces seu coração. És o único que conhece o coração de todos, a fim de que te respeitem por todos os dias que viverão sobre a terra que deste a nossos pais. Mesmo o estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, se vier de uma terra longínqua por causa de teu nome, porque ouvirão falar de teu grande nome, de tua mão forte e de teu braço estendido, se ele vier orar neste templo, escuta no céu onde resides, atende todos os pedidos do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra reconheçam teu nome e te temam como o faz Israel teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra seus inimigos, pelo caminho que o enviares, e ele orar a Yahvé, voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí para teu nome, escuta no céu sua prece e sua súplica, e faze-lhe justiça, quando tiverem pecado contra ti, pois não há pessoa alguma que não peque, e irritado contra eles, os entregares ao inimigo, e seus vencedores os levarem cativos por uma terra inimiga, longínqua ou próxima, se eles caírem em si na terra para onde houverem sido levados, se arrependerem e te suplicarem na terra de seus vencedores, dizendo: pecamos, agimos mal, nós nos pervertemos, se retornarem a ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem deportado, e se orarem a ti voltados para a terra que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que construí para o teu nome, escuta no céu onde resides sua prece e sua súplica, e faze-lhe justiça. Perdoa a teu povo os pecados que cometeu contra ti e todas as revoltas de que foram culpados. Faze-os encontrar graça diante de seus vencedores, de modo que tenham deles compaixão, pois são teu povo e tua herança. São os que fizeste sair do Egito daquela fornalha de ferro. Que teus olhos estejam abertos para a súplica de teu servo e de teu povo Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem a ti, pois foste tu que os separaste como tua herança, dentre todos os povos da terra, como declaraste por meio de teu servo Moisés, quando fizeste sair do Egito nossos pais, Senhor Yahvé. Quando Salomão acabou de dirigir a Yahvé toda essa prece e essa súplica, levantou-se do lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para o céu, diante do altar de Yahvé, e pôs-se de pé. Abençoou em alta voz toda a assembleia de Yahvé, dizendo: bendito seja Yahvé, que concedeu o repouso a seu povo Israel, conforme todas as suas promessas, de todas as boas palavras que disse por meio de seu servo Moisés, nenhuma falhou. Que Yahvé, nosso Deus, esteja conosco, como esteve com nossos pais, que não nos abandone nem nos rejeite. Incline para ele nossos corações, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e guardemos os mandamentos, os estatutos e as normas que ele prescreveu a nossos pais. Que estas palavras, por mim pronunciadas em oração diante de Yahvé, fiquem presentes dia e noite diante de Yahvé, nosso Deus, para que faça justiça a seu servo e a Israel, seu povo, conforme as necessidades de cada dia. Assim, todos os povos da terra saberão que somente Yahvé é Deus, e que não há outro além dele, e o vosso coração
pertencerá totalmente a Yahvé, nosso Deus, observando seus estatutos e guardando seus mandamentos, como o fazeis agora. O rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante de Yahvé. Salomão imolou para o sacrifício de comunhão que ofereceu a Yahvé 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas consagraram o templo de Yahvé. No mesmo dia, o rei consagrou o interior do pátio que está diante do templo de Yahvé, pois foi lá que ofereceu o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios de comunhão, uma vez que o altar de bronze que estava diante de Yahvé era pequeno demais para conter o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele. Houve uma grande assembleia desde a entrada de Emate até a torrente do Egito, diante de Yahvé, nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, isto é, 14 dias. No 8º dia, despediu o povo. Eles bendisseram o rei e voltaram para suas casas, alegres e de coração contente, por todo o bem que Yahvé fizera a seu servo Davi e a Israel, seu povo. Muitas coisas Salomão fez aqui em matéria de construção. O povo viu, o povo se alegrou, o povo estava sendo abençoado e o povo se alegrou e foi embora. Com essas coisas o povo estava alegre. E hoje, nós estamos alegres? Não. Há muita tristeza em nosso redor. Maus governantes, maus representantes, pessoas que não nos representam, pessoas que não nos ajudam, as dificuldades de um trabalho, as dificuldades de um estudo, tudo isso nos abate, porque nós estamos focados, olhando para as dificuldades, mas nós temos que olhar para Deus e ver todas as bondades que Deus fez para conosco. É um pouco difícil, mas nós temos que ver que Deus é bom. A bondade e a misericórdia dele duram para sempre.